Olá, pessoal, tudo bem? E aí, Fredão? Vamos começar? Bora, Rafa, bora lá. Para quem não me conhece, eu sou Rafael, eu sou um dos médicos do TDC, um grupo de educação médica online. Queria agradecer o pessoal da Adara que convidou a gente para dar essas aulas aí no curso para vocês. Eu sou médico formado no Rio de Janeiro, na Estácio de Sá, e vim para São Paulo fazer a Universidade Federal de São Paulo, Medicina Interna, Geriatria, e conheci esse pessoal aí que vocês estão conhecendo nesse curso. Boa. Fredão, eu fui convidado para falar sobre síndrome constitucional, você vai me ajudar aqui com um casinho, fechou? Fechado. Primeiro eu vou falar o que é síndrome constitucional, passar por um caso clínico, a gente vai falar um pouquinho sobre o principal sintoma guia, que é a perda de peso não intencional, quando que é significativo, quando que não é, quais são os principais hipóteses diagnósticos que a gente tem que pensar, como investigar, e se eu não fiz o diagnóstico, o que fazer a partir daí. Fechou. Fechou? Vamos pro casinho? Bora então, Rafa. Vamos Beleza. abrir o casinho aí para você. Então, Rafa, a gente tem um homem de 21 anos que tem uma perda de peso de aproximadamente aí 6 quilos em 2 meses. Então, ele foi de 82 para 76. Junto com essa Fechou. perda de peso, ele tem fadiga, anorexia. Beleza, Fredão. Então, a gente aqui já está mostrando o que é a síndrome constitucional. Síndrome Tá. constitucional, que é a interseção, Fred, de anorexia, fadiga e perda de peso. São sintomas muito inespecíficos e que juntos eles formam essa síndrome que a gente aprende aqui também no Brasil, aí em Portugal vocês devem aprender ela, na Espanha, mas que é uma síndrome que ela não é tão encontrada assim na literatura internacional. Tu diz a nomenclatura, assim, é isso? É a nomenclatura. A gente não encontra muito estudo de síndrome constitucional. A gente até Entendi. encontra de perda de peso, anorexia e de fadiga, mas as três juntos, a gente não tem dados epidemiológicos muito claros assim sobre a síndrome constitucional. Então a gente vai ter que escolher o sintoma guia que é mais importante, aquele sintoma guia que a gente tem mais dados, aquele sintoma guia que vai ajudar a gente a fechar o diagnóstico. Aí eu vou dar 3 motivos para a gente escolher perda de peso, Fredão. Fechou. O primeiro motivo é que a perda de peso desses 3 aí talvez seja o menos inespecífico, mas eu acho que não te convenci ainda, né? Porque continua sendo. O segundo motivo é que a perda de peso pode ser medida objetivamente. É só colocar o paciente na balança. Então eu consigo definir a partir desse peso aqui perdido, eu começo a pensar que existe uma doença por trás. Eu começo a pensar que é significativa essa perda de peso e eu consigo acompanhar ao longo do tempo. E o É terceiro difícil motivo, quantificar anorexia e fadiga, né? Muito difícil, concordo muito contigo. difícil, muito difícil. Na verdade, a perda de peso é um sinal, enquanto a anorexia e fadiga são sintomas, né? Então, Top. tem essa questão. E o terceiro motivo foi esse que eu já falei. A literatura internacional, ela fala muito sobre perda de peso não intencional. A gente tem dados epidemiológicos que vão guiar as nossas principais hipóteses diagnósticas e o caminho aí que a gente vai trilhar para chegar no diagnóstico, enquanto a anorexia e fadiga não tem tanta coisa assim. Eu coloquei no PubMed, para quem não conhece o buscador, ali uma biblioteca de medicina maior que tem, de síndrome constitucional. Eu botei em inglês Constitutional Syndrome, só tem 100 e poucos artigos publicados e passei o olho em tudo, sempre em espanhol, Fred. Então, realmente é um termo que é utilizado muito na nossa educação médica, portuguesa, espanhol, assim, latina, mas que na literatura inglesa a gente não encontra muito dado. Entendi. E aí, Fred, o primeiro passo é a gente definir se essa perda foi significativa ou não. Aqui a gente tem um paciente de 21 anos que perdeu 6 quilos, que dá 7% do peso total dele em 2 meses de perda. E eu vou precisar de um determinado peso perdido em um determinado tempo, ou seja, perdeu tantos quilos em tantos meses, para eu começar, a partir dali, a partir desse corte aqui, deve ter uma doença causando isso. Abaixo disso, não foi significativo. Acho que não deve ter doença, não vale investigar. É mais ou menos esse o pensamento, tá, Fredão? E aí a literatura consensualmente definiu 5% em 6 a 12 meses e dá para encontrar ali 4,5%. A partir de 4,5% já dá para considerar. É importante considerar a porcentagem,
porque isso vai conseguir ser aplicado no paciente que é obeso, no paciente que é mais emagrecido, e se a gente usasse um valor absoluto de quilos, talvez isso não fosse bom, não se aplicaria a todos os pacientes. E é uma perda involuntária, né, Fred? Às vezes é difícil a gente definir o que é involuntário ou não. Será que aquela bicicleta que o cara faz 30 minutos uma vez por semana na academia é o suficiente para ter aquela perda de peso que você está vendo? Não é tão simples assim, mas lembrar do paciente que claramente está fazendo uma dieta, do paciente que tem bulimia e anorexia nervosa, que perdem o peso voluntariamente. E tem até aquele paciente que tem tudo isso, mas pode estar perdendo peso involuntariamente também, né? Ele tem os dois ao mesmo tempo, né? Tem os dois, é isso aí, verdade. É importante identificar esse corte, porque a partir daí eu vou pensar, deve ter uma doença causando essa alteração. E agora? Eu tenho que fazer 3 perguntas, Fred. Vamos começar com essas 3 perguntas. Primeira, o paciente tem um câncer? Segunda, o paciente tem alguma doença neuropsiquiátrica? Terceiro, o paciente tem alguma doença crônica grave? Eu estruturei dessa forma porque eu estou pensando aqui em dados epidemiológicos, nos 3 principais grupos de causas que levam à perda de peso não intencional: câncer, doenças do trato gastrointestinal e doenças neuropsiquiátricas. Lembrar no câncer dos cânceres que acometem o trato gastrointestinal, que vão levar a sintomas, anorexia, disfagia, dor ao se alimentar, são sintomas que vão fazer o paciente se alimentar menos e perder peso. Lembrar, segundo, dos cânceres que são muito metabólicos, hipercatabólicos, gastam muita energia. E terceiro, dos cânceres que são muito comuns. E aí vão sempre aparecer nessas séries de casos. Trato gastrointestinal, desde a boca até o cólon, pulmão, mama e próstata, rim e hematológico, principalmente o linfoma. Então, são esses os principais, que nas séries da literatura são os mais comuns de causarem perda de peso não intencional. Fechou. Das doenças gastrointestinais, a gente também vai da boca até o cólon. Então, doenças orais, doenças dentárias, xerostomia, qualquer coisa que faça com que o paciente tenha a boca seca. Doença ulcerosa péptica, lembrar do esôfago também, da calásia. Má absorção, aí o exemplo é a doença celíaca, doença inflamatória intestinal. E a pancreatite crônica, aquelas doenças que o paciente come e tem medo de comer porque ele sente dor quando ele se alimenta. Das doenças neuropsiquiátricas, principalmente depressão e demência, são as 2 principais causas. E as doenças neuromusculares entram aí de tabela, não são tão comuns, mas causam disfagia e levam também a perda de peso. Nosso paciente aqui, que tem 21 anos, eu acho que já dá para tirar que é demência. Mas o resto, ele pode ter, Fred. O resto, ele pode ter qualquer uma dessas. E aí a gente precisa, na investigação, procurar novos sintomas guias que abram novas árvores diagnósticas e que apontem para o caminho até chegar na nossa etiologia. Vou explicar com mais calma mais para frente. Tá. Se a gente for pegar, Fred, as séries, aqui é em idosos adultos, mas essas séries de casos, essas coortes que tem, elas incluem pacientes mais jovens também. Em torno de 20 a 30% é câncer que causa perda de peso. Cara, é muito, né? É muita é coisa, muito, né? é muito. Em torno de 10 a 20% doenças psiquiátricas, então tanto demência quanto depressão. E as doenças gastrointestinais não malignas de 10 a 20%. Então aí dá aí 60 a 70%, Fred, de todos os casos ficam nessas 3 gavetas aí. Cara, eu achei muito para psiquiátrico, tá? Nossa, é muita coisa, também me surpreendeu. É muito. Quando é idoso, a gente pensa muito em demência, mas lembrar sempre da depressão. E lembrar, aí, o que sobra, né? Esses 40, 30%. Vai ter aquela causa que você não vai encontrar um motivo, vai ter aquelas situações que você não vai encontrar um motivo, mas procurar as doenças endocrinológicas, as doenças infecciosas crônicas, lembrar das doenças crônicas avançadas e também dos medicamentos. Então, das endocrinopatias, Fred, o hipertiroidismo, que nem sempre não vai dar anorexia a princípio, costuma dar uma perda de peso que o paciente tem fome,
não perde o apetite ou tem fome aumentada ainda, um apetite aumentado, a menos que ele tenha um hipertireoidismo e mais alguma coisa para ter anorexia. O diabetes descompensado. Nas doenças infecciosas crônicas, lembrar de hepatite B, hepatite C e HIV. As infecções bacterianas que são mais arrastadas, como endocardite, tuberculose, algumas semanas, e as parasitoses intestinais. E doenças reumatológicas, que é mais um protótipo assim, de síndrome constitucional, que o paciente às vezes até tem febre junto, aquele paciente que está no mau estado geral, doença de Still, arterite de células gigantes, e lembrar também das que podem causar alguma dificuldade de deglutição, né? Esclerose sistêmica, que causa ali alterações do esôfago. Nem sempre essas causas vão se enquadrar na síndrome constitucional clássica, sabe, Fred? Então, por isso que eu quis trazer perda de peso como sintoma guia mais importante. Tá. Dos medicamentos, eles podem alterar o olfato, o paladar, dar anorexia, boca seca, disfagia, náusea, vômito. Existem vários medicamentos, vários mecanismos para o medicamento da perda de peso, e aí, basicamente, seu trabalho é olhar a lista de remédios que o paciente tem, olhar um por um e tentar descobrir se tem algum ali que não está na lista que ele está tomando e que não te falou de primeira. Perda de peso por medicação é um negócio difícil, né? É um negócio que a pessoa geralmente não lembra de fazer. Não lembra. E aí a nossa função é procurar ativamente esses problemas. Já fiz a pergunta se o paciente tem câncer e se tem alguma doença neuropsiquiátrica grave. A terceira é, será que tem uma doença crônica grave? Nesse caso, não é assim um grande desafio diagnóstico. Algumas pessoas falam assim, é óbvio que é essa doença que está avançada que está causando ele ficar desse jeito. Bom, é verdade que são causas muito comuns. E qualquer doença orgânica avançada pode causar o quadro de perda de peso. Insuficiência cardíaca, doença renal crônica, DPOC, então qualquer coração, pulmão, rim, mas também câncer causa caquexia, tá? E aí eu queria introduzir, Fred, esse termo aqui, que é uma síndrome que costuma vir junto da síndrome constitucional, que tem etiologias semelhantes, tá? Mas que tem alguns achados específicos no exame físico que dá para talvez apontar para essas doenças crônicas avançadas. Tá. Esse paciente com caquexia, Fred, ele perde muita massa muscular, essa é a definição, e que leva à perda de força, e que não é explicada por baixa ingesta calórica. Então esse paciente está perdendo peso porque ele está com hipercatabolismo, está com inflamação. E ele vai ter fadiga, anorexia e algumas alterações laboratoriais que indicam inflamação, anemia e alterações de marcadores inflamatórios, PCR, VHS, às vezes uma albumina baixa. Ocorre nas doenças crônicas, desde câncer, insuficiência cardíaca, DPOC, DRC. Esse nosso paciente, o HIV também faz caquexia. Esse nosso paciente com 21 anos, será que tem HIV? Pode ser. A gente tem que testar. Mas ele não tem cara, assim. A gente tem que procurar. Será que tem IC, DPOC ou DRC? Mais improvável pela idade. Câncer é possível de ser explicado. Explicar essa perda de peso dele. Então, na história, como eu falei mais cedo, eu vou repetir. A gente tem um achado muito inespecífico aqui que vai fazer a gente pensar em grupos de causas, que são muitas. Então eu preciso, na história, procurar outros sintomas guias que façam com que a gente abra outros esquemas diagnósticos e a gente consiga chegar nessa etiologia finalmente, tá? Não vai ter uma diretriz, não vai ter nenhum guideline baseado em evidência que vai indicar isso, vai indicar só pela perda de peso o que a gente tem que fazer. Então, o que você tem que fazer a partir daqui é mais opinião de especialista. Desde a história social, identificação, mora com quem prepara comida, tem ajuda de algum familiar, são perguntas que têm que ser feitas principalmente para o idoso, mas, como eu falei, façam a revisão de sistemas, procurem outros sintomas guias e lembrem-se do sistema gastrointestinal como o mais importante. A avaliação nutricional, principalmente pela nutricionista, vai dar para a gente uma informação importante. Esse paciente está se alimentando menos do que deveria, ou ele está se alimentando o suficiente e mesmo assim está perdendo peso. Isso ajuda a gente.
se ele tem apetite ou não, e avaliação de demência e depressão. A gente tem alguns scores de rastreio que a gente pode aplicar. Voltando para o caso, Fredão, e aí, o que esse paciente... Será que tem algum sintoma guia aí que pode ajudar a gente? Vamos lá, Rafa. Então, aquele paciente que a gente tinha falado de 21 anos, pegando um pouquinho mais a história dele, não tinha comorbidades, ele fazia exercício físico, corria diariamente 5 km até 3 meses atrás. Uhum. Teve um acidente de moto há 10 meses, e aí tem uma dor lombar crônica agudizada. Tá bom. Não era tabagista ou etilista, não usava nenhuma medicação, não usava nenhum tipo de droga ilícita, não tinha história nenhuma de viagens recentes. Tá, então aqui por isso que você me passou, as doenças crônicas avançadas ficam um pouco mais afastadas, né? Bem afastado, eu acho que não é isso que está causando, a menos que seja câncer, né? Tá. Que pode aparecer em qualquer um. Não deve ter nenhuma droga envolvida, nenhum medicamento causando essa perda de peso. E se não tem história de viagem, uma doença ou outra infecciosa, eu não vou pensar. Aí, assim, um pouquinho a mais, no último mês ele tinha fadiga, dormia 8 a 20 horas por dia. Então tem bastante astenia, né? Fadiga, deve estar com a síndrome constitucional. Foi atendido com um quadro de dor lombar, fadiga e tem um a mais aqui que é aumento das mamas bilateralmente. Foi liberado para casa com orientações sem mais alguma investigação sobre essa parte. Então, Fred, a dor lombar pode ser algo crônico, já tem falando aí que é algo crônico e que pode ter agudizado com esse quadro novo. Então, não é o sintoma que deve definir o diagnóstico. Mas já dá um alarme aqui, né? Dor lombar com perda de peso já tem um alarme na nossa cabeça. Tem um alarme, boa. Tem que ser investigado mesmo. Agora, o aumento das mamas é algo que chama muita atenção. E aí, será que é ginecomastia ou será que é um tumor na mama? Uma tumoração? Aí, continuando, ele evolui então com anorexia, náuseas, vômitos sem sangue, então não tinha sangue, não eram biliosos, e junto com tudo isso ele tinha sudorese noturna e calafrios. Aí ele começou a evoluir um pouquinho mais para frente com dispneia aos esforços. Então parece que está progredindo esse caso, né? Está progredindo, né? Então, assim, tem outros sintomas que a gente chama de constitucionais, a sudorese noturna, esses calafrios aí, me faz pensar, será que é uma doença hematológica, um linfoma? Será que é uma doença neoplásica, não hematológica? Será que é uma doença infecciosa crônica? Tuberculose faz muito isso, né? Mas o que me chama a atenção aqui, e que é aquela história, Fred, que eu falei dos novos sintomas guias para abrir outras hipóteses, aumento das mamas, isso tem que ser investigado, e a dispneia, que pode ter alguma coisa ali no pulmão. Então, assim, esse paciente, eu tenho já algumas coisas que me chamaram a atenção, que vão guiar as minhas hipóteses, mas às vezes na história você não encontra nada. E aí, você tem que fazer o exame físico da mesma maneira que eu expliquei a revisão de sistemas da história. Eu tenho que avaliar com bastante detalhe o sistema gastrointestinal, então olhar os dentes, será que tem uma periodontite, um abscesso dentário, será que o paciente usa prótese quando é idoso e que está mal adaptada? Ou será que ele tem algumas alterações da consequência da perda de peso? A gente tem que tomar cuidado na história e no exame físico de tentar pensar, será que isso que eu encontrei é o motivo da perda de peso, está junto da etiologia da perda de peso, ou será que essa alteração que eu encontrei é uma consequência da perda de peso e da desnutrição? No caso da quelite e eglocite, são consequências de deficiências nutricionais. No exame cardiopulmonar, procurar sinais de doenças crônicas, e no abdômen, dor, massas, ascite, hepatosplenomegalia, tem bastante coisa para ser avaliada. Os linfonodos, se tiverem alterados, apontam para câncer, doenças reumatológicas ou doenças infecciosas, principalmente. E lembrar daqueles cânceres mais comuns, mama e próstata, que são acessíveis pelo exame físico. Aí o que eu falei antes da caquexia, né? Além de marcadores inflamatórios alterados, a perda muscular excessiva e desproporcional aponta para a caquexia. E aí a gente pensa em doenças crônicas avançadas. É bem característico que, se você vê um paciente com caquexia, às vezes é muito claro, você olha e fala, esse paciente tem alguma coisa aí já há um tempo e que está grave. Então, será que esse
homem aí tem no exame físico algum achado que possa ajudar a gente, Fred? Bora lá, então. No exame, primeiros sinais vitais, né? Ele tinha uma PA 118/50, bem ok, né? Frequência cardíaca de 100, já um pouquinho para cima. Frequência respiratória boa, de 16. E a saturação, você estava preocupado com a parte do pulmão, ele estava com a saturação de 100%. Então, essa dispneia talvez não seja de causa pulmonar, né? A gente pensa em dispneia. Será que é hipoxemia? Nesse caso, não. Será que é hipercapnia? Frequência respiratória boa? Não deve ser. Será que é acidose metabólica? Pode ser nesse caso. Será que é Caramba, alguma Rafa, acidose alteração... metabólica é top, hein? Ou alteração estrutural pulmonar. Eu penso nessas 4 coisas quando eu vejo um paciente com dispneia. Esse paciente aí ou tem uma acidose metabólica por algum motivo, ou então ele tem alguma alteração estrutural pulmonar. Pode ainda estar no pulmão, Fred. Fechou. Aí, além disso, ele tem claramente uma perda de musculatura facial. E aí Aponta entra para mais um pouco. caquexia, né? Exatamente. E junto com isso, dava para ver uma ginecomastia sem sinais de tumoração. Então, aquela dúvida que você tinha, será que é uma tumoração, será que é ginecomastia? Aqui já fica mais claro uma ginecomastia. Tá, e aí a ginecomastia é um capítulo à parte. Para quem quiser checar, Fred, vou convidar o pessoal a entrar no tadeclinicagem.com.br, escreve ginecomastia, e ali a gente tem um post no Instagram que tem o esquema diagnóstico ali. Basicamente tem que pedir alguns hormônios, testosterona, LH, FSH e também beta-HCG, tem alguns hormônios para pedir ali para investigar, mas essa ginecomastia deve estar sendo causada por algo que está fora da mama, porque não tem, na verdade, assim, não é um tumor, né? É uma ginecomastia. Fechou. Que é o aumento da glândula, né? E aí, por último, a dor abdominal com defesa em hipocôndrio direito. Beleza, Fredão. Então, eu comecei com um paciente com síndrome constitucional, perda de peso, anorexia, fadiga. Fui procurando na história. Vi que tem dispneia, vi que ele tem uma alteração em hipocôndrio direito e vi que tem aumento de mama. Então, assim, ele tem sinais também de caquexia. Será que esse paciente não tem uma doença crônica avançada que está localizada ali em pulmão, fígado, e que por algum motivo esteja dando essa ginecomastia, alguma alteração hormonal? Não sei, eu iria mais para esse lado. Esse Fechou. paciente tem um quadro bem florido, sabe, Fred? A gente chama florido que, assim, tem muitos achados. Mas se eu não encontrasse nada, qual seria o exame laboratorial básico para eu pedir? Não existe evidência para isso, né? São poucas evidências, mas existe um consenso de especialistas, que forem ler a literatura, de que basicamente você tem que pedir exames para avaliar a parte hematológica, né, o hemograma, avaliar a inflamação e avaliar disfunções orgânicas. Então, vou pedir hemograma, eletrólitos, lembrando o cálcio que se altera em vários cânceres, lembrar do diabetes, que é uma causa importante, que é a hemoglobina glicada e a glicemia, função renal e função hepática. Na função renal também pedi a urina 1, a função tireoidiana, pensando no hipertireoidismo, e os marcadores inflamatórios VHS-PCR. As sorologias, no mínimo HIV e HCV. Aqui no Brasil a gente tem muita tuberculose, que não tem como a gente pedir sorologia, mas a gente tem muita sífilis, né, Fred? Então, na verdade, assim, a sífilis não é uma causa tão importante, não aparece assim na literatura, e a princípio a tuberculose a gente não vai pedir nenhum exame específico para tuberculose, nem sorologia nem nada. As fezes, principalmente nos pacientes que têm indicação de rastreio de neoplasia do trato gastrointestinal, a gente avalia pesquisa de sangue oculto nas fezes. Desculpa, tá fezes ocultas, mas pesquisa de sangue oculto nas fezes. E a maior sensibilidade para câncer é PCR, hemoglobina, DHL e albumina. A gente tem estudo mostrando isso. Se esses 4 vierem negativos, diminui muito a chance de câncer. Aquela ideia que eles são quase nada específicos para a doença, né? Mas se eles não tiverem presentes, esse paciente não está com um quadro inflamatório crônico, então provavelmente pode não ter câncer, né? Essa é a ideia. Eles são já muito sensíveis sozinhos, né? Por si só. Juntando eles, então, aumenta muito a sensibilidade. Top. De exame de imagem, autores colocam
veja o tórax e veja o abdômen. Nem sempre vai ser uma tomografia, radiografia de tórax vale. Ultrassom de abdômen, tem vários trabalhos que fazem ultrassom de abdômen para todo mundo, é algo a se pensar. Mas, isso tu tá falando, Rafa, no paciente que eu não tenho nenhum direcionamento, né? Esse é no geralzão. Isso, não tem nenhum direcionamento, não achei nada na história. Primeira coisa que você vai fazer, Fred, colete de novo a história, examine de novo o paciente, tá? Depois disso, peça essa bateria de exames e na imagem são esses aí que a gente encontrou na literatura. Fechado. Mas o primeiro passo, antes de pedir esses exames todos, Fred, é já na história você ver quais são as indicações de rastreio de câncer do paciente. Se tiver alguma ali, é um idoso que não fez uma colono, nunca fez um rastreio de câncer de cólon, ou então uma mulher que nunca fez um rastreio de colo de útero, eu vou começar pelos rastreios. Lembrar desses cânceres aí que são os rastreáveis. E aí, Fred, exame físico, laboratório, o que esse paciente tem? Então, no final, ele tinha uma anemia, um HB de 8,8, um VCM ali relativamente normal, 82, uma leucocitose, 14.700, com um predomínio... Pode falar. Daria para dar uma investigada nessa anemia aí, de repente, será que é ferroprivo ou não? Será que é de doença crônica? E aqui a leucocitose com predomínio de neutrófilos. Aqui a gente tem 10% de linfócitos, 0% de eosinófilos. Então, será que é uma doença infecciosa que está causando essa leucocitose? Será que é uma doença neoplásica que causa leucocitose? E aqueles marcadores inflamatórios que você tinha comentado, então VHS e PCR ambos aumentados, ferritina e DHL também aumentados. Então aqueles se todos estiverem baixos, eu não penso em câncer. Esse paciente é ao contrário, né? Ele tem provas inflamatórias, tem DHL alto, ferritina alta, a visão agora é mais para talvez ter do que não ter, né? Tô curioso para ver quem está assistindo, o que o pessoal já está pensando aí de pós-diagnóstico, sabe, Fred? Top. Com esses exames todos. Eletrólitos normais, parte hepática, FA, LT aumentados. Tem dor no hipocôndrio, tem alguma coisa no fígado mesmo. E foi feita uma endoscopia que não veio alteração. Tem um sangue oculto nas fezes positivo, mas a colono logo após veio normal também. Então, EDA e colono normais. Tá. Então, vou deixar isso na manga, esse sangue oculto nas fezes. Não sei por que veio positivo, mas eu excluí que não tá vindo do cólon. Aí, hipertiroidismo, então, tinha um TSH diminuído com T3 aumentado e uma cintilografia com captação aumentada e difusa. A princípio, um hipertireoidismo primário aí. Será que alguma alteração sistêmica? Enfim. Aí foi iniciado metimazol e propranolol para o paciente. Tá, já começaram a tratar a síndrome, né? Beleza. E aí a gente tem as imagens, Rafa. Então foi feito uma toma de tórax e abdômen, e aí veio essa alteração que é numerosas massas pulmonares nas bases bilateralmente, hepatomegalia com lesões hepáticas e linfadenopatia retroperitoneal e ginecomastia, tudo visto na TC de abdômen e tórax. Realmente dá para ver a ginecomastia aqui, né? Dá para ver as imagens das tumorações em pulmão e em fígado. Então a gente já encontrou aí a causa da perda de peso dele, né? Pelo exame físico, pela história, a gente já suspeitava que estava ali no pulmão e no fígado. Agora, de onde que tá vindo esse problema, né? Exato. Então tem que achar o foco, né? E aí esse paciente foi reavaliado depois, né, Fred? Isso. Aí foi visto uma linfonodomegalia inguinal direita e um testículo direito aumentado. Acho que deu uma direcionada já. Foi feito ultrassom que viu uma área de calcificação do testículo direito e também um volume aumentado. Aquela investigação hormonal que você já tinha comentado na hora da ginecomastia, então veio uma testosterona aumentada, LH e FSH baixos, lembrando aí da época da ginecologia, e uma produção de HCG maior que 1 milhão por litro. Então teve um aumento de estrógenos e estímulo de tireoide, levando ao hipertireoidismo. Essa que ficou a hipótese no momento. E a biópsia da lesão hepática, Rafa, veio um tumor testicular germinativo. Então acho que achou, né?
Achou, Fred, achou o caso. Quando eu não encontrei a causa, o que fazer agora, né? A gente tem que pensar se vale a pena pedir exame complementar às cegas e quanto tempo que a gente tem que acompanhar para ter certeza de que não é um câncer. Não existe consenso, tá? Pedir tomografia de corpo inteiro tem muito custo, baixo rendimento, risco de sobrediagnóstico. Pedir endoscopia para todos os pacientes naquela ideia de a doença estar ali no trato gastrointestinal. Será que vale? É controverso. Esses pacientes fizeram. Mas e o tempo para se aguardar? 3 a 6 meses, a literatura antiga, 3 a 6 meses está bom, passou de 6 meses não deve ser câncer. Isso você encontra em muitos artigos. Mas tem um estudo de Barcelona, de 2017, que viu que 15% dos pacientes que tinham perda de peso não explicada e não tinham diagnóstico na primeira avaliação, desses 14%, 5% tinham câncer. E metade foi diagnosticado depois de um ano de acompanhamento. Antes de ser definido que não era que a causa não tinha sido encontrada, muitos tinham tomografia e PET, mesmo assim tinham câncer que foi encontrado depois de um ano de acompanhamento. Isso significa que eram cânceres bem indolentes, tá, Fred? Então, fica aí um questionamento, será que só 3 a 6 meses eu fico tranquilo? Eu acho que não. Será que estende até um ano o acompanhamento, deixa o paciente perto até 2 anos? Todos esses cânceres desse estudo foram diagnosticados até 2 anos e 4 meses, mas é um estudo que não tem tanta validação externa. No idoso, é muito comum o idoso ter perda de peso. A perda de peso normal ali do idoso vai entre... tem idoso que não perde peso, tem idoso que perde um pouquinho de peso e tem idoso que ganha um pouquinho de peso. Isso é na normalidade. A gente tolera até 100 a 200 gramas por ano a partir dos 70 anos, que ocorre por muitos motivos, alterações do paladar, do olfato, até diminuição de fibras musculares, mas eu trouxe essa informação aqui, Fred, só para não ficar aquela história de que, perdeu peso por conta da idade. Lembrar de que no jovem como esse de 21 anos, uma constelação de sintomas, muitos sintomas, eu encontrei uma etiologia. O raciocínio clínico no idoso é um pouco diferente. Constelação de sintomas pode ter vários motivos. Dentição, disgeusia, disfagia, diarreia, depressão, demência, incapacidade física, drogas, doenças crônicas, são os 9 Ds da perda de peso. Talvez se só uma alteração na dentição não desse a perda de peso clinicamente significativa, mas esse idoso que tem 70 anos, está com problema na prótese, ele tem depressão também. Então, somando as duas, isso leva a uma perda de peso significativa. Então, lembrar no idoso dessa diferença, sim, do raciocínio, que às vezes vai encontrar vários motivos para a mesma alteração. E o tratamento da perda de peso, Fred, é encontrar e tratar a causa. Fechou. Obrigado, pessoal. Top, Rafa. Valeu. Falou. Compartilha, todas aquelas coisas de YouTube que a gente não sabe nada. Aqui, o sininho aqui, como Exato, tem um sino. Isso, marca aí, é isso.